Fui fazer uma visita à fábrica da Otis, que fica ali em São Bernardo. Então eu queria agradecer de coração ao convite, né, feito pela equipe lá da Otis. Sem dúvida nenhuma, foi muito bacana a minha ida. Conheci uma fábrica de ponta, uma fábrica que está em busca do selo verde. E eu queria parabenizar o trabalho de todos vocês, aproveitando aqui o nosso canal. Queria também mostrar, eu não sei, André, vocês chegaram a mostrar a edição atual? Não, a gente não mostrou. Não mostrou? No passado. Então eu queria mostrar para vocês aqui a edição atual. Algumas pessoas já receberam, ou melhor, a grande maioria já recebeu, ela é entregue sempre no comecinho do mês, pelos correios. Então não tem erro, ela chega. Se por acaso, eventualmente, uma porcentagem assim de 0,055% não receberem, mas é dificílimo. Até a nossa convidada de hoje já recebeu também a revista. E eu queria dizer que ela está liberada gratuitamente para que você acesse pelo nosso portal. Eu queria parabenizar a Andréia, ela que é da redação, e ela está representando aqui outros membros da redação, mas parabéns pela editoria, pela edição, que ficou muito bacana e vale a pena vocês conferirem. Outro recado rápido, gente, aproveitando esse comecinho de programa, é que fechamos o prêmio da revista Green Building, o prêmio Marcas de Destaque 2013. O que seria esse prêmio? Nós consultamos os nossos leitores, né, são praticamente 30 mil leitores, onde nós perguntamos aos leitores quais as marcas mais lembradas em diversas categorias. Se não me falha a memória, são mais de 40 categorias, exemplos de lâmpadas, telhas, concreto, cimento, enfim, são produtos voltados à construção civil sustentável, e o nosso leitor apontava por conta própria, né, nós só mencionamos a categoria, e o nosso leitor apontava quais as marcas mais lembradas, a marca que viria a cabeça logo de cara. Essa pesquisa foi finalizada há cerca de uma semana, foi tabulada, e agora nós estamos passando pela auditoria, olhando todos os votos, validando os votos. Para quê? Para que na edição de novembro e dezembro deste ano, nós vamos criar a edição especial Marcas de Destaque, onde nós vamos mostrar para o setor de construção civil sustentável quais as marcas mais lembradas. E o legal é que a gente faz todo um estudo com a marca, né? Exatamente por região, por categoria, quem respondeu, se ele é vinculado a alguma certificação, se ele é membro de alguma instituição, enfim, são várias as perguntas que fizemos aos nossos leitores. É feito todo um cruzamento desses dados, e esses dados resultam no prêmio Marcas de Destaque 2013. Um trabalho aí que a redação já começou, já iniciou, não é verdade? Já começamos. Tá tranquilo, não tá por enquanto? Tá, por enquanto tá tranquilo. Se ela não fala, você não falaria. Não, tá tudo tranquilo. Mas eu queria dar uma boa tarde aqui à nossa convidada de hoje, a Gica Meziara. Tá certo a pronúncia, Gica? Perfeita. Olha, viu? Ainda bem que eu perguntei antes. Ela é proprietária da Quadro Vivo, uma empresa especializada em telhado verde, jardins verticais, enfim. Tem um trabalho muito bacana. Gica, seja bem-vinda aqui. Agradeço, obrigada, agradeço o convite. Também estou muito feliz de participar. Nos conhecemos na Expo GDC desse ano. Vocês fizeram um trabalho, eu queria até iniciar, porque o stand de vocês bombou, na verdade. Você até mesmo falou, foi um dos principais. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas até que as pessoas possam acompanhar um pouquinho do trabalho da Gica, como é que você entrou nesse setor? A sua formação? Me conta um pouco, Gica. Nossa, uma história meio longa. Na verdade, a Quadro Vivo, para mim, é a realização de um sonho. Eu sempre fui eu nasci com esse chip da sustentabilidade já na cabeça e achava um absurdo a maneira como a gente tratava o planeta e o que a gente fazia, muito antes de ser pauta, das pessoas falarem. E eu tinha um sonho, quando eu era criança, que eu tinha uma varinha e que eu deixava tudo verde, tudo florido, tudo bonito. E, bom, acabou que com 28 anos eu era uma executiva, estava no mercado financeiro, já há alguns anos, já tinha uma carreira bem sólida, apesar da pouca idade. Eu comecei muito cedo e tive bastante sucesso, mas eu decidi que eu precisava realizar esse meu sonho de transformar as cidades em ambientes mais aprazíveis, né, em oásis urbanos, e melhorar o mundo de alguma forma. Então eu abandonei essa minha carreira no mercado financeiro. Com 29 anos. 28. 28 anos. Me preparei durante uns 3 anos para fazer isso, né? Com 25 anos eu tive a visão de que eu queria trabalhar a favor da natureza, né? Que eu me sentia muito forte em termos de força de trabalho,
e que eu podia usar essa força para fazer algo que eu realmente acreditava. Eu adorava meu trabalho no banco, tenho grandes amigos no mercado financeiro, foi uma grande escola para mim, mas eu não me sentia tão útil, porque o que eu fazia era ajudar pessoas já muito ricas a serem mais ricas, e elas não precisavam mais ser ricas, mas o mundo precisava de mais verde. Então eu decidi trabalhar com isso. Como eu tenho uma ancestralidade indígena, né, que é uma coisa que eu prezo muito, a cultura indigenista, o meu sangue, né? Eu acho que eu carrego esse gene. São dos seus avós? Minha avó, né, descendente, minha bisavó foi pegar no mato pelos portugueses. Tem uma história que várias pessoas contam isso, né? E assim, e ela passou muito conhecimento das plantas, né, para minha avó, que curava a gente. Eu tive o privilégio de morar com a minha avó quando era criança, que a gente morava muito perto, então praticamente morava junto, né? E poder frequentar a casa da minha avó, e a minha avó tinha um jardim onde ela colhia todos os remédios ali. Então, se a gente tinha uma gripe, a gente tomava um chá, se tinha uma catapora, fazia um emplasto, se tinha uma cachumba, né, fazia um emplasto, tal, não sei o quê. E eu, a partir dali, eu já prestava muita atenção no poder que as plantas têm, como a gente interage com elas, né? E eu era responsável por cuidar do jardim da minha mãe sempre teve loucura por plantas, e eu acho que essa relação, essa intimidade com a vegetação, com o reino vegetal, vem desde a minha infância. E pude explorar isso de uma maneira muito lúdica, mas também eu percebi quando eu comecei a estudar mesmo, porque eu acabei estudando, fazendo cursos voltados para o paisagismo e tal, eu percebi que eu estava despertando um dom. Então até teve um professor meu que falou: nossa, mas você já sabe. Eu falei: não, eu não sabia, mas eu não sabia, né? Que eu não sabia que eu sabia. Então eu tive a sensação de que eu estava me lembrando realmente, né? De que eu estava despertando um dom. Então, para mim, eu acredito muito que, apesar de eu ter feito toda uma busca, e eu estudo muito, me aprofundo muito nos estudos científicos também, eu tenho uma alma meio de cientista, sou inventora, né? Tenho patentes no mundo inteiro e tal, de técnicas de paisagismo urbano e tal, mas eu gosto muito de estudar, de ver o lado da ciência. Então, me aprofundo bastante nisso. E todos os produtos que a Quadro Vivo traz à tona, eles têm por trás muito embasamento técnico e científico, né? Então eu tenho um profundo respeito pela natureza, e esse amor e esse respeito faz com que a gente traga à tona produtos muito assertivos, que funcionam muito bem, que casam muito bem, e que ajudam a cumprir o nosso propósito de transformar cidades em oásis. Então aquela menininha que sonhava em ter uma varinha de condão, hoje essa varinha de condão chama-se Quadro Vivo, e através dela que a gente põe o verde no mundo, né, cada vez mais e cada vez com mais eficiência, e sempre com bastante tecnologia, bastante conhecimento, né? Então a gente se embasa muito, tudo tem muito embasamento, e por isso que funciona tão bem, dá tão certo, né? E a gente fica muito feliz de ver o resultado do nosso trabalho pelo mundo afora. Coragem, foi coragem. Coragem. Gica, você disse que a gente estava conversando antes, né? Eu tinha uma dúvida sobre o que o paisagismo engloba, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho. Então, olha, em inglês a palavra paisagismo é landscape, né? Então, quer dizer, tem a ver com a paisagem, né? Tem a ver com o ambiente. A gente acabou dando uma tônica diferente nessa história do paisagismo, porque quando eu entrei no mercado ainda não existia o mercado de paisagismo vertical, muito menos o mercado de paisagismo verde. Não te atrapalhando, mas que década, que ano mais ou menos, só para pontuar? A Quadro Vivo está fazendo 11 anos, né? A gente como CNPJ, antes disso eu já comecei a fazer alguns trabalhos como paisagista autônoma, né? Mas a empresa mesmo tem 11 anos. E a gente criou e desenvolveu o mercado de jardins urbanos, que é um ramo que a gente está entendendo dentro do paisagismo, né? Então, existe o paisagismo tradicional, que é você fazer áreas térreas, né, como fazendas, aras, jardins de residências, né? E esse é o mercado mais tradicional. E agora, com o advento da urbanização, né, das cidades, a gente ter cada vez menos espaço, então abriu-se um espaço para os jardins verticais e para os telhados verdes, né? Por conta da cidade ter uma necessidade de ser mais humana, mas ter pouco espaço para a gente acolher o verde em nossas vidas, a gente teve que então adaptar, né, esse desejo à realidade que a cidade oferecia. Então hoje eu diria que existe uma divisão
que ainda não é tão acatado, acho que é mais uma coisa que está pairando no ar, mas que a gente já pode dizer assim, que existe o paisagismo horizontal, né, e o paisagismo vertical. Mas também a gente chama de jardins urbanos os jardins especificamente voltados para resolver um problema da cidade, que é o jardim vertical e o jardim de telhado, né? Então esses, mas está tudo dentro do ramo do paisagismo, com certeza, né? Porque muitos paisagistas mesmo, a gente vê isso mesmo lá na Quadro Vivo, que fazem casas enormes, né? Usam os jardins verticais. Mesmo fazendo em ambientes que talvez não tivesse a necessidade, em termos de necessidade de limpeza do ar, ou necessidade de redução do calor, ou as necessidades que o jardim vertical ele traz benefícios. Ele traz benefícios. Então, às vezes, numa fazenda, isso não é que isso está necessário, mas como tem um apelo estético muito grande, tem uma beleza, então acaba sendo usado também, mesmo em lugares que não tem deficiência de verde, digamos assim, por uma questão estética, né? Mas ele traz vários benefícios, né? Os jardins verticais, e os telhados verdes, eles trazem inúmeros benefícios para a cidade como um todo, né? Porque ele aumenta a área verde. Só para a gente ter uma ideia, a ONU coloca que para uma cidade ser considerada salubre, ela deve ter em torno de 12 metros quadrados de área verde por habitante. Então nem vamos falar da nossa cidade, né? Porque a gente está muito aquém disso. Tem esse número de São Paulo? Não tem, nem de longe. Se a gente pegar, a gente está com quantos milhões de habitantes? 20 milhões? Em torno de 20, né? 19, 20 milhões? Alguma coisa desse tipo. Se você multiplicar isso por 12, então assim, o que a gente viu é que realmente a gente precisa engajar as pessoas para que elas tenham ferramentais de aproveitar qualquer espaço que elas tenham e transformar isso em áreas verdes, né? Então, o que a gente fez foi, ao longo desses 11 anos, a gente abriu o mercado, né, que não existia, o mercado de jardim vertical, telhados verdes, a gente abriu o mercado, começamos pelo jardim vertical, que era algo extremamente elitizado, porque a gente tinha uma tiragem pequena, a gente também estava entendendo isso, como acontecia, né, o desenvolvimento dos produtos, tudo porque nada existia, não tinha como perguntar. Mas a minha ideia sempre foi trazer isso para um ambiente mais democrático. Então a ideia era, vamos vender dentro desse mercado de formadores de opinião, de decoração, de design, que é o mercado mais abastado, mas sempre pensando, olha, vamos desenvolver algo que a gente possa empoderar as pessoas para que elas mesmas possam fazer. E a gente sempre se colocou nessa posição, né? Então a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo com o próprio produto, com o próprio desenvolvimento, com um foco muito grande na qualidade sempre, né? No compromisso que dê certo. E aí, com o advento, quando a gente sentiu segurança de que a gente tinha uma cadeia de produção firme, de que o produto estava muito bem solucionado, muito simples, muito prático, agora, recentemente, foi o lançamento na Green Build de uma linha nova chamada linha Beija-Flor, que é uma linha que a gente está passando todo o nosso know-how de 11 anos, né, à frente do mercado de pioneirismo, de conhecimento em jardins verticais, telhados verdes. A gente está passando a técnica de uma maneira muito mastigada e muito bem resolvida para que outras pessoas possam usar todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento e elas mesmas implantarem os seus jardins verticais. É uma linha que ela é mais focada no mercado profissional. Ela está voltada mais para o profissional paisagista, para as pessoas que já estão lidando com as plantas de uma maneira geral, né? O mercado de arquitetura, paisagismo, então... mas é uma linha que ela viabiliza, muitas vezes, o jardim vertical. Mesmo. O estilo faça você mesmo, seria isso, só que mais voltado para o mercado profissional. Mas aí eu te pergunto, Gica, a curiosidade, hoje nós estamos no mundo capitalista, obviamente, a Quadro Vivo está entregando praticamente esse know-how em que você fala. Como é que você pretende segurar os clientes? Curiosidade mesmo minha. Então, olha, essa foi uma pergunta que a gente se fez e eu acho que tem horas que eu brinco que a Quadro, ela teve que se caracterizar como uma empresa. Eu acho que tem um porquê. Querendo ser outra coisa, mas a gente falou, bom, mas como a gente vai se manifestar? Eu quero que o mundo seja verde, só que a gente tem um mundo capitalista, a gente tem que se manifestar nele. Então a gente se disfarçou de empresa, digamos assim, e a gente é uma empresa até bem organizada e tudo, só que a gente tem uma filosofia lá, que eu brinco que é a filosofia da orquídea, né?
onde a gente... porque a orquídea é uma planta que eu considero das mais inteligentes, porque ela foca a energia dela em florir uma vez só, mas ela é um arraso. Então ela floresce magnificamente bem e ela é muito inteligente porque ela exala o perfume na hora que o inseto que poliniza a planta está fazendo o seu voo. Ela é muito estratégica e muito inteligente. Então eu acho que uma empresa, acima de tudo, ela não pode se desconectar do seu propósito, né? Porque a gente nasceu com um propósito de que o mundo seja verde. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu não vou conseguir atingir, nem que a minha intenção não é ser uma empresa super inchada, ter milhões de funcionários, não é isso. A gente se posiciona como um hub de tecnologia verde, então a gente desenvolve tecnologias e serviços para que o mundo seja verde. E a gente sabe que a gente tem o melhor produto. E a gente sabe isso comprovadamente, notoriamente a gente sabe disso. Então o que a gente fez, a gente sabia que era um ato de ousadia, colocar isso à disposição do mercado, mas a gente falou, olha, ao mesmo tempo, a ideia não é também desenvolver a técnica e aprisionar as pessoas num processo de franquia, nada contra os processos de franquia, mas a gente queria que realmente a coisa fosse de uma maneira que as pessoas pudessem acessar, pudessem usar, e para você ter uma ideia, desde o lançamento da linha, a gente já tem clientes que já recompraram pela 4ª vez. Então as pessoas entendem que aquilo é tão simples, porque a gente ficou muito tempo quebrando a cabeça, desenvolvendo a técnica para que fosse fácil, prático, simples, eficiente, que você tivesse resultado. A gente desenvolver processos que a gente mina os principais motivos pelos quais as plantas costumam morrer. Então, é tão simples, tão fácil que você fala, bom, e o preço é tão justo, que você fala, para que eu vou copiar isso? Né? Então vamos fazer, vamos estar juntos. Não obstante ao fato da gente ter patente mundial de todos os nossos produtos e a gente prefere não exercer isso, né? A gente entende que a gente tem essa carta na manga. Se alguém tiver uma intenção muito ruim, a gente pode até dispor dessa carta, mas a gente entendeu que era um pecado a gente ter a melhor tecnologia e reter isso só pra gente fazer. Sozinho não conseguir pulverizar isso. Precisava ser pulverizado, né? Todo esse conhecimento e tal. E aí um jardim, ele basicamente depende de 2 coisas, né? E até eu ficava sempre pensando como exponenciar, como fazer isso crescer, que era o desafio nosso, né? Porque até então a mão de obra era muito específica, a gente tinha que treinar, porque a técnica foi se desenvolvendo, mas no começo era muito complicado. Então até você desenvolver, a pessoa treinar e tal, eu falava, eu preciso desenvolver a técnica, que ela chegue num ponto que com um manual a pessoa consiga realizar, né? Então foi isso que a gente veio trabalhando ao longo de todos esses anos. E também com segurança de ter fornecimento, do produto estar bem desenvolvido. Então a gente recorreu a IPT, a gente tem toda muita seriedade no desenvolvimento dos produtos. Então a parte técnica, que é um dos fatores de um jardim ser bem sucedido, foi muito bem desenvolvida, né? Então a gente hoje, sem dúvida nenhuma, tem a melhor técnica do mundo para se fazer jardins verticais e telhados verdes. Isso não só dito por nós, né? A gente está exportando, a gente teve acesso de pessoas que pesquisaram tudo que existe no mundo. Então, um exemplo que a gente teve contato com uma empresa alemã, que falaram, olha, a gente pesquisou tudo que existe e o que vocês fizeram é o que melhor funciona, é o que realmente resolveu a questão, né? Fiquei muito feliz que eu vi isso de um alemão. É realmente algo bem satisfatório, né? Porque eles são muito firmes, metódicos, sérios, né? Não sei nem se rígidos, acho que é uma rigidez importante para ter um resultado de qualidade, né? E a outra ponta é o lado do conhecimento botânico. Não basta você ter a melhor técnica se você não sabe o que você vai plantar. E a gente percebeu ali, eu percebi particularmente à frente da Quadro Vivo desses últimos 11 anos, a gente já vendeu para o Brasil inteiro, a gente já vendeu para muitos profissionais. Mas, às vezes, os profissionais, alguns quiseram eles falar, eu quero tal planta, mas a grande maioria, por mais que até conhecessem de espécies vegetais, tinham um pouco de insegurança por se tratar de uma superfície vertical. Então, eles falavam, eu prefiro que vocês indiquem as plantas e eu aprovo. Então, a gente percebeu que tinha um espaço e que a gente tinha que dar essa segurança para as pessoas de que espécie elas iriam usar no jardim vertical para funcionar. Porque uma planta, não sei se você entende, mas acho que a maioria das pessoas estão em casa, o que é muito comum, né? O brasileiro, ele gosta de plantas, mas ele não tem tanto conhecimento. Para uma planta funcionar em um lugar, vários atributos devem ser observados, né? Então, não é só porque eu gosto dessa planta, vou colocar ali e ela vai dar certo. Ela é um ser vivo.
Assim como nós, que precisamos comer, beber, dormir, temos necessidades fisiológicas, as plantas também têm. Só que cada planta tem uma necessidade. Mais sol, mais sombra, luz, vento, maresia, você pode ficar interno, você pode ficar externo. Isso é o básico, né, Andréia? Isso é o básico, mas tem N outros fatores aí Até que eu se cruzam. Não é verdade? É. É você que tem em cima da sua mesa um vasinho? Não, uma das jornalistas Não, tem. Amanda tem. Amanda que não tá aqui, Muito ela bom também. ter plantas em ambiente de trabalho, muito bom. Dá um muito ar, bom. né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas assim, o que é importante, o que a gente pensava era o seguinte, tá bom, mas a gente vai dar a melhor técnica para as pessoas e se elas plantarem uma planta não adequada? A gente coloca em risco até o nosso nome, a nossa técnica. Isso não funciona. E, na verdade, então a gente também desenvolveu uma solução para isso, que é o Planta Certa, que é um sistema, né, de consultoria botânica online. Então, o cliente compra o kit e se ele quiser comprar acessórios, ele parte de um kit básico na linha Beija-Flor, onde ele tem os equipamentos, os elementos básicos para ele fazer um jardim vertical simples, onde ele mesmo poderia regar, né? E aí, a partir desse, ele pode acrescentar insumos e um desses elementos a mais é a consultoria botânica. Então, se ele se sente seguro e sabe escolher as plantas dele, ok, ele não precisa. Mas se ele quer um auxílio, ele compra essa consultoria e a gente diz para ele as plantas que são mais indicadas para aquele lugar específico e como ele cuidar dessas plantas nesse local específico. Isso é legal. Isso é muito legal, porque a gente está ajudando as pessoas a terem assertividade. Tá. Porque o que a gente quer é que o mundo seja verde. Então, a gente precisa gerar fomento para isso acontecer, né? Então, esse fomento físico e o fomento intelectual, de conhecimento botânico. Tem um sonho por trás de tudo isso daí, Andréia? Você poderia explicar um pouquinho mais como funciona essa montagem do quadro vivo, da parede viva? Quais produtos são usados? Sim, olha, a gente tem, dentro da divisão de jardins verticais, nós temos 2 produtos. Um que é o primeiro que nasceu, que deu o nome à empresa, que é o quadro vivo, que é um produto que é muito utilizado em ambientes corporativos, residências, porque ele é como se fosse um quadro mesmo, que tem uma moldura, e ele é impermeável, uma estrutura plástica que recebe um revestimento depois de madeira ou de acrílico ecológico, madeira de reflorestamento. E essa peça, ela é móvel e você só 2 furos, 2 buchas, você põe na parede, ela tem um reservatório próprio de água e ela pode ser irrigada automaticamente, tem um sisteminha na lateral, você precisa só de uma tomadinha, ou pode ser uma rega manual e o reservatório capta o excesso de água. É bem legal e é fantástico porque você não precisa fazer obras, nada, só que ele tem tamanhos padronizados, né? E a gente tem um outro produto que é o painel vivo, que é um produto que é vendido por metro quadrado, né? Então, no kit Beija-Flor, por exemplo, o kit vem 4 metros quadrados, vem material para você poder fazer 4 metros. Então, o que é? Uma estrutura metálica que tem um sistema de afastamento da parede, entre a parede e as plantas, para circulação de ar, evitar infiltração. Aí nós temos os porta-plantas, que são cápsulas, como se fossem vasos, só que a gente fala que é muito além de um vaso, por isso que a gente chama de porta-planta. Que eles têm um design especial, onde eu fiz todo um estudo do sistema radicular das plantas para entender o espaçamento que eu precisaria oferecer. Eles têm ganchos, que é muito fácil da mobilidade para você montar, com travas de segurança, então para não cair na cabeça de ninguém no evento, não deslocar, né? Tudo isso feito testes, né, de produto. Ele é feito em plástico, mas é um plástico que recebe proteção UVA, UVB para resistir a intempéries. Ele tem um design que ele direciona a água, então evita que faça lambança, que encharque, que passe umidade para a parede. Então ele tem toda uma tecnologia. Então o porta-planta é um vaso com uma super tecnologia, né, para a função que ele vai designar, né? Então ele foi muito bem pensado, muito bem desenvolvido, né, para isso. E dentro do porta-planta tem um sistema de drenagem, que a gente chama de sachê drenante, que é muito prático também, que ele ajuda o processo. E os fixadores, que é o que prende isso na parede. A partir disso, você já tem o básico, você é só colocar as plantas e você já tem um jardim no modelo básico. E aí você pode ir enriquecendo esse processo com sistemas de irrigação. A irrigação é o mesmo também? Você pode acrescentar. Tá. Aí, porque tem pessoas que querem elas regarem, tem pessoas que querem ter um sistema de irrigação. No ambiente externo também, né? Dá pra... mesmo no ambiente interno e externo, você pode ter irrigação automatizada ou só um sistema de distribuição de água com acionamento manual. Aí existem vários modelos e, lógico, quanto mais sofisticado, você vai tendo vai agregando valor também, monetário, né?
Então você pode partir de um modelo simples, básico, e o que a gente tentou fazer na nossa forma de comercialização é ser muito democrático. Então, assim, a gente não quer amarrar o cliente. O kit básico ele é bem básico mesmo. A gente pensou, o que são os elementos que sem isso o cara não consegue fazer? Né? Porque às vezes você produz planta, então você precisa comprar planta de mim. Né? Então a gente pensou, como a gente pode fazer uma receita de comercialização que a gente possa encaixar todas as demandas dentro de uma maneira que é como se o cliente estivesse adiante de uma prateleira e ele escolhe só o que é interessante para ele. Então o kit básico é aquilo que sem aquilo ele não consegue fazer. A partir dali ele pode ir somando o substrato, ele pode somar as plantas, ele pode somar sistemas de irrigação, ele pode ir incrementando isso, sofisticando o jardim dele de acordo com o projeto. Então, os profissionais, muitas vezes, a gente vende muito para profissional, para o paisagista. Então, em alguns casos, eles compram o kit. Para alguns clientes, ele compra direto com a gente, já com planta, com tudo. Para outros, às vezes, não. Porque também, às vezes, depende da administração da empresa dele. Né? Porque com isso, a gente está fomentando negócios para outras empresas menores também, que queriam ter acesso a uma boa técnica, mas não tinham condições de desenvolver, até porque já está aí, já está desenvolvido, né? Então isso fomenta negócios também, porque esse escritório de paisagismo, ele vai fazer o jardim vertical para o cliente dele. Então às vezes se o cliente dele fala, não, eu gosto de cuidar, então ele não precisa do sistema de irrigação, ele mesmo vai irrigar. Ok, ele compra o kit básico e já resolveu o problema dele. Ah, não, eu quero que tenha isso, tenha aquilo. Então a gente consegue com isso atender qualquer demanda do profissional, de qualquer projeto que ele tenha. Né? E ele mesmo pode administrar isso também. Né? Vamos fazer o seguinte, são 2 horas e 35 minutos, eu vou chamar um breve comercial, na volta a gente traz mais assuntos, eu quero falar um pouco de mercado, quero mostrar algumas fotos, inclusive do quadro vivo, de onde nasceu toda essa história da empresa. Baby. Eu vou chamar um breve comercial e a gente já volta. Estamos aqui em São Paulo, no Estúdio Quanta. Gravando Marisa. Tá inacreditável, eu estou amando fazer. O Achados Marisa é um conceito novo que a marca traz para o mercado e com uma proposta bastante interessante. A gente vai fazer algumas ações com revistas de moda. Então a gente tem a tendência de moda presente nas nossas coleções com preço justo. O projeto teve uma grande participação das editoras, das revistas. A gente montou todas as coleções e eles foram lá junto com a gente e pincelaram o que a gente colocaria na revista. Foi muito bom quando elas olharam para a nossa coleção e falaram, nossa, que achado! A gente queria posicionar a Marisa com uma rede de fast fashion, com uma entrega de informação de moda muito forte. O conceito dessa campanha tem como objetivo reforçar a imagem de moda que a gente tem. A gente buscou um fato que é muito comum no mundo digital, que são os achados. Gente, olha que achado! Com base nesse fato, a gente trouxe toda a campanha para a loja física, para a internet e para a venda direta. Nós não estamos falando só de uma comunicação, na verdade vai ter toda a campanha de TV, de revista, mas a gente vai também integrar toda a parte digital, e-commerce. Então é um projeto que ele nasce com uma envergadura bastante interessante para ficar aí por um bom tempo. As dificuldades eram a gente conseguir imprimir uma linguagem diferente para 12 filmes que na verdade estão mostrando ofertas. Por isso que é bom um diretor que entende tudo! É um filme de varejo, mas que ao mesmo tempo é um filme de moda, então ele tem que ficar bonito, elegante. A gente está filmando em muitos quadros, porque o slow também deixa as mulheres muito mais bonitas. Essa campanha tem que imprimir moda, sem deixar muito de lado a reverência, toda a alegria que imprime a marca. Olha e fala pra câmera, tá? Eu adorei falar essa frase, que é uma frase que eu cresci escutando. De mulher pra mulher, Marisa. Eu tinha que falar. Música o tempo inteiro.
A ideia é botar as meninas para dançar, deixar o clima divertido. A sugestão do diretor de arte foi muito bacana, de ter esses módulos cambiáveis, para dar um glamour pro filme, né? A assinatura é quem mais entende de mulher por quem mais entende de moda. A Marisa entende tudo de mulher e chamou quem mais entende de moda para os achados Marisa da semana. A gente chegou numa linguagem interessante, numa atitude interessante. Existe moda a preço acessível na coleção da Marisa. Gostei, amei, comprei, levei. Retornando aqui ao programa da Green Building, a Gica Mesiara comigo, proprietária da Quadro Vivo, Andréia também. Andréia tem dúvidas sobre uma técnica. Por favor, Andréia. Isso. Agora que a gente voltou do intervalo, eu queria mudar um pouquinho o foco e perguntar sobre essa técnica de fitorremediação e como ela é aplicada no paisagismo. Nossa, esse assunto é meu xodó dos últimos tempos, porque tem uma história curiosa que é o seguinte. Em 2005 eu ganhei um prêmio do Sebrae de empresária do ano. E eu, como uma das gratificações desse prêmio, fui parar na Alemanha para participar de uma feira de paisagismo internacional de Essen. E levei meus produtos, levei o quadro e tal, e aí eu conheci uma mulher que ficou apaixonada pelo meu trabalho. E ela era uma cientista da NASA, uma alemã que morava nos Estados Unidos, cientista da NASA. E ela chegou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, eu sou apaixonada por plantas e eu vi que você também é. Eu quero te dar uma informação que ainda está muito no meio científico, ainda não é uma coisa tão aberta, mas eu acho que do jeito que você gosta, eu acho que você vai conseguir fazer um desenvolvimento, sei lá, alguma coisa assim. E ela começou a me falar sobre a fitorremediação. Você sabia que as plantas têm poder de limpar muitos outros gases, além do CO2, tal, que era a única informação que a gente tinha até então científica, que as plantas faziam a fotossíntese e tiravam o CO2 da atmosfera e devolviam na respiração a água, né, H2O em vapor, e o oxigênio, né? E ela falou que tem plantas que até neutralizam ondas eletromagnéticas, tal, não sei o que. Eu fiquei entusiasmadésima, né, com a história e falei, olha, que legal, mas aonde eu posso buscar informações sobre isso? Ela falou assim, então, ainda não tem muita coisa divulgada, publicada. Eu lembro aqui alguns nomes de algumas plantas, ela me deu uma lista, que inclusive eu tenho essa lista até hoje. E ela falou, mas eu acho que você tem que ficar ligada no meio acadêmico, no meio científico e ir buscando essas informações. E a partir de então, na época não tinha Google científico, não tinha nada. Mas a partir de então eu comecei a ficar de olho e acessar, e sempre que eu ia viajar, ia nos museus de ciência e ir atrás de informações que tivesse sobre fitorremediação. Então, que tal é essa tal de fitorremediação? Então, vamos lá. Resumindo, é o seguinte, fitorremediação é uma palavra que quer dizer... Fito quer dizer plantas, remediação quer dizer curar, por remédio, por cura, né? Então, a cura através das plantas. É um ramo da botânica que tem algumas subdivisões. Então, a gente pode falar de fitorremediação do ar, que foi onde eu acabei me especializando, que a gente vai voltar nesse assunto. Fitorremediação do solo e da água. Então, isso quer dizer que existem plantas com poder de despoluir, limpar o ar, o solo e a água. Inclusive, em relação ao solo... até de elementos radioativos, né? Então a gente tem o caso lá de Chernobyl, que eles fizeram muita cura utilizando girassóis nos terrenos que foram contaminados por elementos radioativos, né? E tem alguns outros exemplos também, mas eu falei, não, legal, vou focar na fitorremediação do ar, que foi um estudo que a NASA iniciou sem querer, porque a NASA tinha um propósito de manter os astronautas, depois da década de 70, quando eles voltaram da Lua, eles queriam fazer uma estação lunar onde os astronautas pudessem permanecer, né? Então eles pensaram, bom, a gente tem que criar uma situação para oxigenação desse ambiente e tal, e alguém teve a brilhante ideia, por que a gente não põe plantas nas câmaras de teste? E como eles são extremamente metódicos, até porque são estudos científicos, então eles mediram, antes de colocar as plantas, tiraram amostras do ar, né? E colocaram as plantas com a intenção de criar uma situação mais humana e um ambiente que os astronautas pudessem ficar mais tempo, né? Numa troca gasosa, uma simbiose ali com as plantas, porque poucas pessoas
despertaram que nós, seres humanos, somos simbióticos com as plantas, com o reino vegetal, porque a gente respira aquilo que elas eliminam e vice-versa, né? E aí, qual não foi a surpresa deles ao término da experiência, quando eles coletaram novas amostras do ar, e eles detectaram que o ar, que na primeira amostragem tinha mais de 300 poluentes, além do CO2, tinha 0 poluentes. Nenhum, rosca, nada. E eles falaram, foram as plantas. E aí eles jogaram os holofotes nas plantas, falaram, mas quem fez? Será que porque eles colocaram várias espécies, vários tipos de plantas. Quem fez? Todas fizeram? Algumas... Não são todas. Então, sim, peraí. Eles fizeram assim. Começou a cabeça de cientista, que vai separando as coisas, né? Mas todas fizeram? Algumas fizeram, outras não? Será que todas comem os mesmos tipos de gases? Que esses gases são chamados COVs, compostos orgânicos voláteis. São gases que estão presentes em todos os ambientes, tá? Então, todo ambiente tem COV, que são gases eliminados na cura de materiais, principalmente móveis e materiais de construção. E alguns são cancerígenos. Então, a gente tem, por exemplo, COV em todos os cômodos da nossa casa, em todos os lugares de ambiente de trabalho, qualquer lugar fechado, a gente tem esses gases. Inclusive, só fazendo um parêntese, pela Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente, o ar interno chega a ser 10 vezes mais poluído do que o ar externo. Então, a importância da gente ter plantas nos ambientes internos, porque... Agora a gente vai entender como que elas fazem a correção disso. E aí eles começaram a olhar para as plantas e fazerem testes individuais e eles chegaram a várias conclusões. A primeira conclusão foi que todas as plantas que eles analisaram, sim, faziam o processo de captura desses gases chamados COVs do ar. Algumas eram, sim, mais específicas, mais comelonas em relação a um gás do que outras, mas todas realizaram. Essas plantas são conhecidas? Sim, posso dar alguns exemplos aqui de plantas que é muito legal a gente ter dentro de casa. Mas o mais bacana é como as plantas fazem isso, né? Que é num processo simbiótico entre o sistema que ocorre na rizosfera, ou seja, no sistema radicular, onde tem a união do solo com as raízes e onde sobrevivem ali bactérias e fungos, chamadas rizobactérias. A simbiose entre as raízes das plantas e essas bactérias é que promovem a quebra desses gases que são atraídos pelas plantas, pelas folhagens e pela passagem do ar poluído pelo sistema radicular, né? E essas bactérias quebram essas moléculas, a planta absorve o que é importante para ela e as bactérias o que é importante para elas. Então é um processo de simbiose. Estudando isso, eu falei, bom, então se a gente entende como isso acontece, se são as bactérias que promovem isso, se as plantas fazem isso dentro dessa situação, então qual o meio... Aí eu fui além do que os estudos da NASA deram essas informações e eu li mais de 400 estudos sobre fitorremediação, foram publicados ao redor do mundo, que depois que eles divulgaram isso, outras universidades, outros lugares começaram a desenvolver outros estudos, né? E eu acessei todos esses estudos e tal, e comecei a me inteirar do assunto. Falei, bom, então legal. Se são as bactérias que fazem isso, como é que eu promovo isso? Né? Como é que eu potencializo essa capacidade natural das plantas? Que é mais ou menos a metodologia que a gente usou para desenvolver as técnicas de jardins verticais que funcionam tão bem. Então, assim, se as plantas precisam... Que condições elas precisam? O que eu preciso oferecer para elas, na minha técnica, para que elas floresçam, fiquem bem, se adaptem bem, né? Então a gente fez a mesma coisa com as bactérias. Então, se são essas bactérias, quais são as condições? Qual o pH ideal que elas exigem? Qual é o índice de oxigênio que elas exigem? Elas são bactérias aeróbicas, não aeróbicas? O que acontece? Qual é o mundo dessas bactérias? Como eu posso promover? E aí a gente entendeu que essas bactérias são bactérias aeróbicas, sim, elas precisam de oxigênio, elas consomem muito pouco. A gente entendeu as necessidades vitais dela, em termos de pH, em termos de umidade, uma série de coisas. E a gente favoreceu todas essas situações na técnica. Então a gente mudou o design das nossas cápsulas, dos nossos porta-plantas, para favorecer a aeração, favorecer a drenagem, porque as bactérias, por exemplo, não suportam encharcamento, elas morrem afogadas, então isso prejudicaria o processo de fitorremediação, né? Então, a gente estruturou melhor, a gente mudou a formulação do substrato para ele ter um pH mais adequado, para ele, a gente acrescentou cristal de quartzo ao substrato para dar uma aeração melhor e também porque ele ajuda a reter os nutrientes, né? Porque ele evita a lixiviação, que é um processo de escoamento dos nutrientes através das regas. E também com a escolha da planta mais adequada. Então, por exemplo, um quarto de bebê,
a gente tem alguns gases específicos dos materiais de um quarto de bebê. E se engana quem acha que a gente não deve ter plantas em quarto. Deve sim, porque quartos são um dos lugares onde mais tem couves. Olha só, principalmente, já tinha ouvido isso daí do quarto. Principalmente um quarto de bebê, porque o couve, a curva dele de cura, quanto mais novo uma casa, um edifício, um cômodo, maior a concentração dos gases tóxicos, né? E um quartinho de bebê é sempre novinho. A mamãe vai, pinta o quarto, põe os móveis, a roupinha. Inclusive, corante de roupa libera couve, maquiagem, desodorante, tudo que tem perfume libera couve, para você ter uma ideia. Material de limpeza, tudo isso. Então, num quartinho de bebê, é importante você ter algumas plantas. Uma planta que é muito eficiente para os gases que estão ali, né, que principalmente formaldeído, que é o principal gás que é mais comum, né, mas alguns exemplos de planta que são bacanas para quarto de bebê é o clorofito, que é uma plantinha muito bonitinha, que tem duas cores, verde e branco, que é muito eficiente, né? Até aquelas, a orquídea, a era, que é uma planta bem comum que todo mundo conhece, né? Agora, o que é importante é que você coloque essa planta no quarto de bebê e gere condições para que ela sobreviva ali, de luminosidade, umidade. A samambaia paulistina é muito boa. Nós colocamos uma samambaia agora na empresa. É muito boa, muito boa. Num quarto de bebê já não é tão aconselhado, porque ela solta um pozinho que pode dar um pouquinho espalhafatosa no quarto de bebê. Não, mas é porque é bom a gente dar essa dica, né? E aí existe. Não, eu ia falar eu ia mostrando as fotos, como a gente está nos 10 minutos finais, eu não sei se a gente tem algumas fotos que a gente possa mostrar isso. Tem. Vamos fazer isso? Tem até uma foto de um quarto de bebê. Pedir para o nosso switcher liberar as fotos e deixar o áudio para que a gente possa ir comentando. Olha lá, e ver, vamos, Gica. Isso é uma área interna, né? A samambaia. Aí a gente tem outra tecnologia que... isso é a samambaia. Samambaia paulistinha, que ela é uma das plantas que a NASA estudou. Ela absorve vários gases tóxicos, né? É uma planta simples, né, de cuidar. Ela não gosta de muito sol, é uma planta que prefere luminosidade filtrada. E ela funciona em ambientes internos se ela tiver luz, né? Uma outra, se quiser ir passando, a gente vai falando. Essa é a imagem lá da Quadro Vivo. Esse é o nosso ambiente de trabalho. Que gostoso. Eu trabalho nesse lugar. Tem espaço para editora? Tem. Mas olha que parede. Esse é um quarto de bebê que foi feito na Casa Cor, né? Então foi mais para mostrar. Essa planta, na verdade, ela nem seria tão indicada assim para um quarto de bebê, mas foi uma exigência dos arquitetos e a gente acabou cedendo, mas assim, a ideia nossa era mostrar que é importante se ter plantas nos quartos e principalmente em quarto de bebê, né? Esse também é uma imagem lá da empresa, da Quadro Vivo. Quatro paredes. Todas as paredes. Essa é uma obra da paisagista Renata Tilly, que foi feita no Shopping Guatemi com a nossa técnica. Olha só. Esse é um detalhe também que a gente fez, que virou um sucesso, virou uma marca da Quadro Vivo, esse mapa do Brasil. Criatividade, de plantas, bom gosto. Essa foto, ela demonstra também uma outra tecnologia que a gente tem, que chama Planta Sem Fronteira. Porque como a gente quer que o mundo seja verde, a gente tinha alguns impossibilitadores disso, e um deles era ambientes insalubres a cultivo vegetal. E o maior índice de insalubridade é em relação à luminosidade. Então o ambiente ele pode ter ar-condicionado, ele pode ter falta de luz, e as plantas não gostam disso. Então o que o Planta Sem Fronteira faz? Ele é uma tecnologia que ele faz com que os ambientes possam receber plantas. A gente corrige artificialmente os problemas que não deixam você ter plantas ali. Então, se você quiser uma mata atlântica... Isso é uma varanda de um apartamento, uma varanda, né? Olha só. Se você quer uma mata atlântica na sua casa e você não tem a condição climática, o Planta Sem Fronteira cria essa condição e faz o jardim que você quiser. Olha que bacana. Esse daí, por exemplo, é uma casa de festas aqui em São Paulo, bem bacana. Esse é o Parque Madureira, no Rio de Janeiro, que é uma obra pública. Primeira obra pública LEED. Mas a gente não tinha essa foto. A gente fez. Primeira obra pública LEED. Parque totalmente linear, é um parque muito. A gente fez mais de 1.000 metros quadrados de paredes. Aquele lá é o Quadro Vivo ali no fundo, aquele lá no fundo Eu acho que a gente vai ter outras fotos. Deve ter algumas fotos deles. Essa é uma parede que a gente foi criada, então a parede na verdade é só essa parte pintada de verde, acima uma estrutura, então é uma técnica que permite você criar uma estrutura para receber, né? Bem bacana, permite você fazer desenhos, permite você... Que é o caso do mapa do Brasil. Né? Permite que você trabalhe com plantas já adultas ou com sementes, né?
Essa é uma boate que a gente fez em São Paulo, que é um bom exemplo do Planta Sem Fronteira, porque é uma boate que não tinha luz, não tinha... E ainda bem que não pode fumar mais dentro. É. Né? Porque aí, mas as plantas comem a fumaça do cigarro. Também? Esse é o quadro. Olha, né? que coisa. E você vê que ali a gente conseguiu pôr o jardim e a única reclamação do cliente é que as pessoas achavam que era artificial, de tão bonito que ele ficou num ambiente totalmente improvável. Olha que lindo isso daí. Esse é como se fosse uma cortina. A gente tem uma preocupação estética muito grande também. Essa é uma foto durante uma obra... Se você quiser que pare ali um pouquinho, te para. Não, tudo bem. Tá passando as fotos. Essa é uma foto do jardim lá em Fortaleza. Isso daí é uma foto durante a instalação, é aqui já depois de pronto. É o mesmo aí. É bem interessante porque esse jardim, ele tem uma condição climática muito adversa, porque de frente para olha, ali é a praia. Venta, a segunda maior salinidade do planeta. E a gente tinha que manter um jardim com cara de aspecto oriental. Então, como trabalhar com plantas... luminárias. Né? Então, como a gente trabalhar com plantas, então a gente solucionou isso, a gente conseguiu dar esse aspecto que não é tão tropical, né? Que linkasse mais com o jardim japonês, mas com plantas que sobreviveriam em Fortaleza. Então, você vai fazer um jardim japonês em Fortaleza? Fresquinho lá, né? Difícil. Mas tá aí, tá lá até hoje. Tudo bem que é uma obra pública, não recebe manutenção. Até fazer uma crítica que precisam cuidar do jardim, mas ele tá lá sobrevivendo, que prova que a técnica é muito boa, mesmo sem manutenção, tá indo. Esse é um jardim de uma área interna, aí misturando tecnologia com natureza, que eu achei bem legal, uma obra do Roberto Migotto. Esse foi um projeto também que a gente mostra que o jardim não precisa ser só verde, né? Existem plantas de outras cores. Certo. E a gente trabalhou isso aí com essas duas espécies. E esse é uma obra-prima, né, que foi o que fez a Quadro Vivo ser bem conhecida, que é o Restaurante K, ganhador de inúmeros prêmios de arquitetura ao redor do mundo. Um projeto do Arthur Matos Casas. Esse é um hotel no Rio de Janeiro, insólito. Então dá para perceber aqui que a gente tem uma área de atuação bem ampla. A gente atua pelo Brasil inteiro. Esse é uma sala de um apartamento aqui em São Paulo. Olha que clima que dá. Não, é fantástico. E os clientes ficam muito felizes e muda a energia da casa. Esse é um outro jardim maravilhoso, numa casa aqui de São Paulo também. Essa é uma obra no Rio de Janeiro, num condomínio do Rio. Tem muitos outros jardins, esses são só alguns, né? E essa é a suíte presidencial do WTC, aqui em São Paulo, de um hotel aqui de São Paulo. Bela suíte. Essa foi uma obra que a gente fez no Rio de Janeiro, no Jockey, mas para uma casa cor que teve lá, em parceria com Casa Cor Flavinha também Vidal. Acontece no Jockey deles também? Curiosidade, alguns anos aconteceu, né? O ano passado já não foi mais. Esse é o quadro que a gente estava falando, então ele tem um computadorzinho na lateral e uma gaveta embaixo que você coloca água e ele se irriga. Não dá pra ver, né? A gente tem uma preocupação estética muito grande com tudo que a gente faz, né? A gente quer que as pessoas amem as plantas, então a gente cria uma boa embalagem para isso. Tudo é sempre muito bonito. Essa é uma horta. A gente tem feito muitas hortas, tanto em painel quanto em quadro. Então, o jardim vertical, principalmente essa linha de faça você mesmo, ele é uma forma de empoderar as pessoas e delas terem domínio sobre a natureza. Elas podem cultivar a sua própria comida, o seu próprio remedinho, porque elas podem ter sua farmacinha verde, as suas ervas, né? De temperos. Esse é difícil, hein? Na verdade, é uma obra de arte onde a gente casou duas coisas. As plantas atrás, uma parede de plantas, e à frente é um mapamundi de metal da Ana Paula Castro, que é maravilhoso, é um rendilhado com todas as energias boas que a natureza traz e que isso daí representa a nossa vontade de encher o mundo de verde, né? De estar em todos os continentes aí, colocando a natureza e colocando o Brasil, né? Olha, Gica, por que não? Né? Ser do Brasil. A gente teria, acredito, outras fotos aí. Tem muitas fotos. Muitas outras, mas o nosso horário chega aqui ao limite. A gente fala, passa muito rápido. Muito rápido. Mas olha que coisa maravilhosa. Eu agradeço. Muito lindo. A gente pode Se tiver a oportunidade de ter uma em casa. Com certeza. Agora com a linha Beija-Flor todo mundo pode ter. Falar, não faça você mesmo. Gica, eu queria agradecer a sua participação. Que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, a gente falou que ia comentar o sucesso que foi na Feira da Expo GBC. Foi sensacional. Foi acho mesmo. que só o movimento que você teve, o bom gosto que você teve ali no stand ficou muito bacana. Ficou perceptível isso. E toda a equipe, Quadro Vivo. Toda a equipe, mas a gente agradece que o mercado financeiro perdeu ali posso dizer, uma economista ali, uma administradora, uma executiva.
perdeu, mas aqui o mercado de construção civil sustentável ganhou aí um talento, porque realmente parabéns. Obrigada, eu agradeço muito. E parabéns pela iniciativa também, agradecemos também, obrigado. Muito em nome legal. de toda a equipe. Eu queria deixar esses últimos, 60 segundos, 1 minuto, ou que seja um pouquinho mais, para você deixar os contatos, site, telefone, fica à vontade, Gica. Então vamos lá, o site é Quadro Vivo, www.quadrovivo.com. O nosso telefone é 3060 5060 5511, né? A gente está em São Paulo, mas a gente atende o Brasil inteiro. E eu queria dizer que assim, eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui, agradecer muito e dizer que eu me sinto também muito orgulhosa que eu ia falar aquela hora que, por que não ser do Brasil, o país da natureza, né? A melhor técnica para trazer a natureza de volta para as nossas vidas, né? E a gente tem muito orgulho disso e tem um reconhecimento internacional disso também, para as patentes deferidas no Japão, Estados Unidos, Europa. Isso é uma coisa inédita, né, no nosso mercado e que a gente fica muito feliz. Em mercado, a gente tem um mercado gigantesco, nós temos uma selva de pedras e vamos ver se a gente transforma essa selva de pedras um pouquinho melhor, não só no ambiente interno, mas no ambiente externo também, porque eu vou te contar, é muito cimento. É muito cimento. E os pássaros agradecem, as borboletas agradecem, a Joaninha agradece e a gente, mais do que tudo, agradece também, né? Humanizar a cidade. Com certeza. Andréia. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Gica, por a sua participação. Obrigada. Até a próxima. Ótimo, pessoal. Então eu só queria deixar para vocês, agradecer tanto a André quanto a Gica, que estiveram aqui conosco. A André, nossa jornalista, a Gica da Quadro Vivo. Agradecer a participação de vocês, mais uma vez mostrar a edição atual da revista Greenbuild, que está disponível no nosso portal gratuitamente. Basta fazer um cadastro rapidinho, você tem acesso a ela na edição virtual. Mas você provavelmente já recebeu no seu endereço aí. Então, queria desejar uma ótima semana. Tenham, obviamente, uma ótima semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau.